Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Obi-Wan Kenobi, dessa vez do quarto episódio da primeira temporada, Part 4, ou então Parte 4, né? E um detalhe que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, né, na review do episódio anterior, é que o Obi-Wan, quando tava no transporte lá com a Leia, ele contou que ele foi levado muito novo pra Ordem Jedi e tal, e tipo, às vezes ele ainda tinha vislumbres da família dele, então a gente descobre que além de uma mãe e um pai, o Obi-Wan também possivelmente teve um irmão. Legal, né? Mas enfim. E aí, né? Vamos para o episódio propriamente dito agora, né? O episódio se inicia com o Ben todo ferido, né? Lá ele meio que recobra a consciência, mas meio turvo à vista. Ele tá na nave da Tala junto com ela e com o Ned B. Com o Ned B, né? No caso. E aí, ele meio que fica assim, né? E aí ele percebe que ele tá em Jabim. E aí ele é colocado dentro de um tanque Bacta, né? Obi-Wan tomou banho, e o Tika não tem mais o que reclamar. Mas enfim. E aí, né, fica um paralelo bem bacana, tipo, do Obi-Wan e do Vader no tanque de Bacta e tal, cada um em um tanque de Bacta. E ele vai tendo, né, flashbacks da luta dele com o Vader no episódio anterior. E ele sai do tanque de Bacta mó nervoso, né, e aí, tipo, a Tala manda ele voltar pra dentro do tanque, dizendo, não, calma, você tá bem, você tá seguro, você tá em Jabim. Ele, cadê a Leia? E aí corta pra Fortaleza Inquisitorial, né, a base dos Inquisidores lá em Nur. E a Leia foi levada pra lá, ela foi capturada, né, pela Reva, óbvio. Ela não conseguiu fugir no episódio anterior. E aí, ela tá lá numa salinha e tal. E aí a Reva fala que o Ben morreu, queimado em Mapusa, que ele não vai vir buscá-la. E aí ela fica tipo mó chocada. E aí, né, lá em Jabim, o Ben ele sai, né, do tanque Bacta e tal. Ele quer porque quer salvar a Leia. E aí a Reva não, a Tala, né, ela apresenta o Obi-Wan a o Roken, né, que é um cara lá, que tá em Jabim, que é esse aqui, ó, da direita, todo barbudo, né, interpretado pelo O'Shea Jackson. E aí, tipo, o Ben, ele fala, ó, eu preciso de ajuda e tal, preciso descobrir onde eles levaram a Leia. Você não faz ideia do que o Império é capaz. Ele, com todo respeito, general, eu não vou fazer isso, não tem como eu mobilizar o negócio e tal todo. E eu sei sim do que o Império é capaz. Eu já tive uma esposa. E bem antes da gente casar eu sabia o que ela era. No caso a esposa do Roken era sensitiva à força, né? E aí tipo eles até tentaram esconder isso. Mas os inquisidores encontraram ela e mataram ela. Então eles sabem muito bem do que o Império é capaz sim. E aí, né? Ele diz, ó, tá bom, eu ajudo vocês. E aí, né, numa sala de briefing, ele mostra, né, lá, né, o forte dos Inquisidores, lá em Nur, que é uma lua do sistema Mustafar, né, o sistema do Vader. O Vader escolheu morar lá mesmo em Mustafar. E aí, eles perguntam se o Vader tá, né, lá em Nur. Eles dizem que não, ele provavelmente ainda tá na nave dele, mas ele tá próximo. E aí, o Ben, ele fala que eles têm que dar um jeito de entrar lá e tal, já que os escudos estão abaixados, porque ninguém seria louco, né, de invadir a base dos Inquisidores. Olá, Calcastes, de Jedi Fallen Order e Jedi Survivor. Enfim, ele seria ótimo pra ajudar na missão, mas infelizmente não temos Calcastes nesse episódio, nem nessa série ainda. Nem se sabe se o Calcastes vai aparecer, mas provavelmente não. Por causa, né, que ainda não lançou o jogo de Jedi Survivor, então a gente não sabe como ficaria meio a storyline e tal. Então é melhor não mostrar o Calcast. Talvez uma citação, mas enfim, não tem. E aí, tipo, tem umas naves, né, tipo, uns speeders aéreos modificados pra andar no esgoto, que são umas navezinhas, são as TK-47. E aí, né, a gente conhece a Sully, que é essa garota aqui do lado do Roken. E o Wade Reselling, que é esse cara de boné. E tipo, os três estão conversando, eles dizem que não vai dar pra eles irem e tal. E aí o Ben ele fala que ele vai sozinho mesmo. E aí a Tala diz que vai com ele porque ela tem acesso de oficial do Império. Então ela vai tentar ajudá-lo. E ele pergunta se o disfarce dela foi exposto. Ela diz que vão ter que descobrir, né? Mas espera que não. A nave dela é preparada e eles vão rumo a Nor.
na nave o Ben tá usando a força, né? E ela, olha, relaxa, você precisa descansar e tal, pra se conectar com a força, mas também, né? Tem que dar tempo pra esquecer o passado e tal. Ele, não é fácil, não é fácil esquecer os erros do passado. E aí, né? Enquanto isso, a Reva ainda tem interrogando a Leia, né? Ela pede pra ela contar pra Leia sobre o caminho. A Leia diz que não sabe nada e tal. E aí, a Tala, ela chega na nave dela lá em Nur, né? Ela para no hangar. Vai até um local para ser acessado, mas um oficial lá, né? O responsável por aquele andar. Questiona ela, ela diz, não, você vai me tratar por senhora, porque eu sou sua superior. E você vai me deixar entrar porque eu tenho informações confidenciais. Tá achando ruim? Eu vou falar pro grande inquisidor sobre sua insolência. Gente, eu repito, o grande inquisidor ele não morreu. Eles não vão descanonizar o Rebels. Ele tá se recuperando, muito provavelmente em algum tanque Bacta na base. Inclusive o ator, né, o Rupert Friend, no IMDb tá dizendo que ele tá acreditado em 4 episódios. O primeiro, o segundo, o quinto e o sexto. Então, o grande inquisidor muito provavelmente vai retornar. E, bom, se ele não aparecer aqui, né, talvez ele apareça em Rebels, porque é lá que ele é o grande vilão da primeira temporada. Mas, enfim. E aí, né, a Tala tem acesso liberado. E de um terminal ela vai, né, guiando o Ben, que ele tá nadando pra uma entrada aquática, numa entrada submersa. Ela libera a passagem pra ele. Ele vai, ele desmaia, né, joga um Stormtrooper na água e ele fica lá boiando, provavelmente morto. E aí, a Reva, ela tenta, né, usar um truque mental pra fazer a Leia falar, mas não, ela é bem forte, tá? Ela consegue resistir ao truque mental da Reva. E até pergunta, isso é um concurso de encarar? E aí quando a Reva, ela tá distraída, né? A Leia, ela solta a Lola pra tentar tirar as algemas, né, dela e tal. Só que a Reva, ela pega a Lola usando a força, né? E fica assim segurando ela, dizendo que teve um droid no passado também que foi tirado dela. E aí, a Reva tá guiando o Ben, só que aí um oficial lá, né? Ele vai e diz que quer ver a identificação dela. Ela deixa o comunicadorzinho na mesa e vai, né? Falar com esse oficial. Enquanto isso, o Ben ele se esconde de uma sonda droid no corredor. E ele se esconde lá nas paredes, porque tem dois Stormtroopers vindo. A Tala consegue desmaiar esse oficial, ela volta pra bancada. Fala no comunicador, né? Os Stormtroopers pensam ter escutado alguma coisa, mas o Ben consegue usar a força para distraí-los e levá-los para um outro corredor. Ele continua procurando a Leia, né? E aí, a Reva ela diz que vai fazer um acordo com a Leia, devolver a Lola pra ela, né? E aí diz, ó, seguinte, diga pra gente onde eles estão e tal, e a gente te leva pra casa, de boas, relaxa. Ela, tá bom, mas vocês têm que me prometer que ninguém vai se machucar e eu tenho que ver com meu pai primeiro. Afinal, todos estamos do mesmo lado, né? E aí, a Reva, você, hein? E aí, ela manda os Stormtroopers levarem a Leia pra uma câmara de tortura. Pra torturar a menina. A menina tem 10 anos, Reva. Qual é a tua, mulher? Mas, enfim, né? E aí, o Ben, ele acaba encontrando um corredor que meio que leva uma tumba onde tem os corpos de Jedis mortos. Entre eles, nós temos a confirmação que Terra Shinobi, o mestre Shinobi que ajudou a Ahsoka lá a recuperar o sabre de luz dela lá em Clone Wars, anos atrás, faleceu, morreu na Ordem 66 e o corpo dele tá lá. Ele passa por mais alguns 3 ou 4 Jedi que a gente não consegue identificar e um Youngling que a gente também não consegue identificar quem é. E aí, né, o Ben ele escuta a Leia gritando, pedindo socorro e ele diz pra Tala criar uma distração. A Tala cria uma distração, a Reva sai da sala de tortura, né, e encontra a Tala. E aí ela fala que descobriu lá, né, em Mapuzo, umas informações e tal sobre
esse pessoal que tava ajudando e tal do caminho, e eles estão em Floron. Pra quem não lembra, né, o planeta lá que o Rondo ficava. E aí a River, você tá mentindo. E a Tala fica tipo, não, você não vai duvidar da minha palavra. Eu tô falando a verdade. Enquanto isso, Ben vai e resgata a Leia. E aí, né? Ela, sei, você é um espiã. Ela, sim, eu sou. Ela, eu estou há 2 anos espionando o pessoal do caminho, né, e tal, pra tentar descobrir a base de operação deles. Eu descobri, eles estão em Floron. Ela, então por que não contou antes? Ela, porque se me descobrissem, eu ia ser morta. E aí a Raven não confia totalmente nisso, né? Manda levarem a Tala pra interrogatório. Enquanto Ben e a Leia estão se esgueirando, né? Só que eles são vistos por uma sonda imperial, né? E aí aciona o alerta na base, né? A Raven vai junto com um monte de Stormtroopers e um Purge Trooper, né? Pra procurar o Ben. Enquanto isso, o Ben tá lá defendendo a Leia, ele começa a usar o sabre de luz e a gente vê, né, que ele tá melhorando. Depois do período dele no tanque de Bacta, ele voltou a se reconectar mais com a força e passou a manejar melhor o sabre. E ele tá lá, né, desviando de tiros e tal, cortando Stormtroopers, ferindo eles, né. E aí um tiro acaba sendo desviado pra uma janela, começa a rachar, e aí começa a entrar água, né. E aí a Tala consegue nocautear 2 Stormtroopers e matá-los, né. E aí ela vai, encontra a Leia. O Ben manda elas correrem, né? Enquanto ele fica lá segurando com a força o vidro, enquanto os Force Troopers tentam abrir a porta. Ele consegue abrir a porta, o Ben faz assim com a força e o vidro vai rachando e começa a inundar o corredor. Pegando, né, os Stormtroopers e o Purge Trooper, o Ben consegue fugir dali. E aí a Tala, né, ela dá um disfarce pra ele. Só que, mano, que disfarce foi esse? O Ben, né, ele colocou a Leia por baixo do casaco. Ele tá, parece aquelas pessoas, né, que ficam um amigo em cima do outro, disfarçado com um sobretudo pra tentar ver um filme pra maiores no cinema. Mas, enfim, isso não me tirou da experiência e nada do episódio. E aí aparece o quinto irmão e a quarta irmã, e o quinto irmão tá bravo que só. Porque mais uma vez a Reva tá pisando na bola e tal, tá estragando tudo. Ele manda fecharem a base, né? E aí, tipo, tá o Ben, a Tala e ela é escondida, né? Eles estão caminhando pelo hangar em direção à nave da Tala. Só que aí chega a Reva gritando que é uma traidora. Que a Tala é uma traidora e tal. E aí eles meio que são cercados. Só que aí chegam, né? O Wade e a Sully nos TK-47 começam a atirar nos Stormtroopers. A Tala, o Ben e a Leia conseguem entrar na nave da Sully, né? Enquanto o Wade fica lá distraindo eles. Eles começam a fugir, só que aí a Reva vai. O quinto irmão começa a ocupar ela, ela vai e usa a força para jogar uma bomba na nave do Wade, que explode e cai na água. Muito provavelmente o Wade foi de tabela, o Wade faleceu. Descanse em paz. E aí, né? Eles conseguiram fugir, a Reva fica assim. E aí já corta a cena, a gente vê a respiração do VD. O VD tá pistolaço entrando com tudo. Ele diz que a culpa deles terem fugido era dela. Ele começa a enforcar ela usando a força. E aí, né, o quinto irmão lá de fundo, sorrindo. E aí ele diz que não tolerar mais nenhuma falha dela e tal. Começa, né, a continuar lá enforcando ela lá. Eu deixei eles irem. E ele, Ele dá uma afrouxada com a força, né, no enforcamento que ele tá fazendo ela. Eu pus um rastreador na nave. E aí o ele fala que subestimou ela, solta ela, né. E aí ele diz, você tem certeza que o rastreador tá com ele? Ela, eu garanto. Esse rastreador vai segui-lo aonde ele for. E aí, né? O quinto irmão até tenta botar a culpa nela, dizendo, mas a base quase foi destruída por culpa dela. E ela usa as próprias palavras do Vader pra, né, manipular todo mundo a favor dela. Dizendo, não, o Obi-Wan é o que importa. Temos que pegá-lo. Mas antes de ir embora, né, o Vader assegura que essa é a última chance da Reva. Se ela falhar mais uma vez, ele mesmo vai matá-la. E aí, né, a navezinha da Sully, ela entra numa nave maior que o Roken tava pilotando, né, com outras pessoas estavam de chapinho. E eles estão indo embora, né, ele pergunta cadê o Wade. E aí a Sully não responde e a Tal só diz,
Agora vocês são guerreiros. E ela vai consolar a Sully enquanto a Leia senta lá perto do Ben e segura a mão dele e tal, pra meio que confortar. Só que aí a câmera vai abaixando, a gente vê a Lola e ela começa a piscar vermelho. Então a Lola tá com rastreador, a Reva botou rastreador naquela hora que ela tava interrogando a Leia. Provavelmente porque se a Leia escapasse, né, talvez ela fosse pra o caminho. E aí levaria ela até o caminho, né? Ela não estava imaginando que ela fosse ser resgatada, mas caso ela voltasse para Alderan, em algum momento ela iria tentar entrar em contato com o pessoal do caminho, tá ligado? Por isso ela deve ter colocado essa rastreador. Mas é isso, gente. O episódio fica por aqui. Espero que tenham gostado da review, né? Semana que vem nós temos a review da parte 5. E isso, esse foi o vídeo. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Me sigam nas minhas redes sociais, o link tá aqui embaixo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.